O que aconteceria se ninguém estivesse no controle da humanidade? Sim, a falta de lei era esse o cerne da questão. Então, as pessoas precisavam concordar sobre que lei seguirem, e a lei precisava ser executada. E era aí que entrava o controle. Sem o controle para executar o contrato, o caos reinava. O poder que controlava precisava ser maior do que as pessoas, senão elas o desafiariam. A única entidade capaz disso era a capital. Só posso dizer que minha única reação ao terminar esse livro foi ficar totalmente sem reação. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Gabi, você está no Tagarelando. Pois é, assim como os gaios tagarelas, a gente aqui também gosta de falar bastante. Tá, que piada ruim, mas vida que segue. Hoje vim trazer pra vocês a resenha de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, totalmente sem spoiler, então não se preocupe se você, assim como eu, detesta spoiler. Esse daqui é um livro que se passa dentro do universo de Jogos Vorazes, esta trilogia daqui. Se você não sabe do que eu tô falando, nunca leu os livros ou nunca assistiu os filmes, primeiro eu recomendo que você conserte esse erro na sua vida, tá bom? E vá lá, principalmente ler os livros. E além disso, pode clicar no card que vai aparecer aqui em cima, acho que é desse lado, porque nós já temos uma resenha feita de Jogos Vorazes, né, no caso desse primeiro livro aqui, também totalmente sem spoiler. Então eu recomendo que você assista primeiro aquele vídeo ali e depois volte pra esse aqui, já entendendo as coisas melhor. Bem, nos livros anteriores a gente conhece a história da Katniss Everdeen, uma garota do Distrito 12, que é considerado um dos distritos mais pobres, um dos piores distritos do país de Panem. E ela, até meio que sem querer, apenas lutando aí pela sua sobrevivência nos Jogos Vorazes, ela acaba desafiando o governo do presidente Snow, um dos grandes vilões dessa história. E aqui, em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a gente volta ao passado justamente para entender melhor este personagem que viria a se tornar o presidente Snow. Irá começar a 10ª edição dos Jogos Vorazes. E o jovem Coriolanus Snow tem apenas 18 anos e foi um dos 24 alunos da capital selecionado para ser um mentor dos tributos dos Jogos Vorazes. Esse é um experimento que os idealizadores dos jogos decidiram fazer porque eles têm interesse que as pessoas queiram assistir. O que está acontecendo é que após a guerra que se desenrolou entre a capital e os distritos, e cuja capital foi a vencedora, os Jogos Vorazes foram um mecanismo que a capital desenvolveu para controle da sua população, porque era um meio da capital reafirmar o seu poder e, segundo eles, serve também para que as pessoas nunca se esqueçam dos horrores que a guerra proporciona. Então é melhor eles ficarem quietinhos e submissos ao governo. Mas acontece que as pessoas começam a ficar incomodadas com os jogos, elas não têm ânimo, não têm vontade de assistir. Por que será? É apenas um monte de criança jogada numa arena tentando se matar até que resta apenas uma. Não dá pra entender por que as pessoas se incomodam com isso. E aí eles pensaram, vamos tentar envolver então os dois lados, tanto a capital com os seus mentores, quanto os distritos trazendo os tributos. E aí a promessa era de que o mentor que tivesse algum tipo de destaque, ele poderia receber um certo prêmio, uma certa recompensa que daria uma vantagem ao seu ingresso na universidade, que é justamente onde o Snow almeja estudar. Afinal, ele é um excelente aluno, extremamente inteligente e, segundo sua avó, tem tudo para continuar levando o legado nobre que a sua família já possui e está destinado à grandeza. Quem sabe até mesmo como presidente de Panem. Embora isso para ele ainda pareça algo muito distante e improvável até de acontecer, dadas as condições atuais financeiras extremamente precárias da sua família, que, assim como outras famílias da capital, sofreu os golpes aí da guerra e tem lutado para manter a sua pompa e o seu status social. Sendo assim, sobrou para o Snow ser mentor da garota do Distrito 12. O quê? Não acredito. Qualquer semelhança, gente, mera coincidência. Pois é aí que conhecemos a personagem da Lucy Gray, uma garota esguia e muito astuta que veio do Distrito 12, embora ela não faça parte exatamente do Distrito 12. Ela compõe um grupo de músicos formado por crianças e adolescentes chamado de bando. E eles agem quase que como uma trupe, ou nômades, sei lá, que não tem assim um lugar fixo para morar, mas por algum motivo acabaram se estabelecendo ali no 12 e ela foi sorteada na hora da colheita. Devido aos seus talentos musicais, que de fato chamam muita atenção, atraem os olhares das pessoas,
pessoas, ela é um espetáculo à parte. E aí a tarefa do Snow é, primeiramente, ganhar a confiança da Lucy para que juntos eles consigam traçar uma estratégia que, de preferência, a faça vencer os jogos e que, de todo jeito, o faça sair bem na fita como mentor dela. O livro se desenrola criticando de maneira brutal, muitas vezes, o quanto a natureza humana pode ser corrompida e depravada. E mostra até onde algumas pessoas são capazes de ir em busca dos seus próprios interesses. E aqui entra uma das reflexões que eu tirei a partir da leitura deste livro. Penso que se a moral de alguém é dirigida pelo seu próprio ego, pelo seu bem-estar, pelas suas aspirações, então isso significa que tudo e todos estarão abaixo disso. E aí não importa o que será preciso fazer para atingir esses objetivos. Mesmo que você faça e assuma posturas até condenáveis, você terá as justificativas perfeitas para não se incomodar com as suas ações. Isso é assustador. O livro levanta aquelas ideias de filósofos do iluminismo, a autora até menciona isso nos agradecimentos ao final desse livro, que questionavam se a natureza humana é intrinsecamente má, intrinsecamente ruim, ou se é o meio e as circunstâncias da vida que tornam o ser humano mau. Eu tenho a minha visão sobre isso, que é a de que a natureza humana foi corrompida, sim, pelo pecado, pela maldade. E pecado é tudo aquilo que vai totalmente contra a santidade de Deus, ou seja, contra tudo o que ele criou de forma perfeita. E sendo assim, eu vejo que o ser humano é sim mau em essência, pois as suas motivações para fazer até mesmo coisas consideradas boas e benéficas são motivações deturpadas. E isso é muito duro, eu acho que isso é uma das coisas que mais incomoda as pessoas ao lerem este livro aqui, porque se você parar para prestar bastante atenção, você vai ver traços disso que eu tô te falando. Mas e você, o que pensa sobre isso? Passando agora para as minhas impressões a respeito dessa leitura. Eu particularmente achei este livro aqui muito mais pesado do que os livros anteriores da trilogia. Ele é forte, tem cenas chocantes e horríveis. E por conta disso, eu recomendaria para maiores de pelo menos 16 anos, tá certo? Mas de um modo geral, gente, eu achei esse livro espetacular e horripilante ao mesmo tempo. Não é fácil criar um personagem com tantas camadas como o Snow. E não é fácil contar a história do vilão, porque em momento algum ele pode virar um mocinho, mesmo na sua própria história. E aí, gente, vocês não têm noção do quanto que eu fugi de spoiler desse livro aqui. Senhora? De resenhas, de opiniões, porque no âmbito geral eu ouvi dizer aí nas redes sociais que tinha muita gente criticando o livro, gente que não gostou, gente levantando pontos negativos e etc. Então eu fugi disso porque eu queria muito ler, esperei até eu conseguir ler, demorei um pouquinho, né? O livro já foi lançado já tem acho que uns 2 anos. Mas agora, lendo, obtendo a minha percepção sobre a leitura, sentindo o livro sem ter comentários assim de outras pessoas, eu pude escrever a minha resenha, né, pontuar aqui as coisas que eu realmente achei do livro. E aí depois disso, mas antes de gravar propriamente a resenha, eu fui assistir alguns comentários, né? E o que eu vi, assim, algumas pessoas criticando, né, e falando é que eles acharam o personagem do Snow muito contraditório, como se a autora não tivesse conseguido desenvolver tão bem assim a personalidade dele e o caráter dele. E, gente, eu discordo muito disso. Eu acho que isso vai depender muito de como a pessoa encarou o livro, de como a pessoa leu o livro, quais eram as expectativas dela. Mas, pra mim, é extremamente evidente desde o começo. A Suzanne não esconde o caráter do Snow. Ela nunca esconde quem ele é. Mas ela mostra a humanidade dele, certo? Então ele é uma pessoa, ele tem ações e reações que qualquer um poderia ter. Porém, lendo o livro, a gente conhece os pensamentos dele. Então, muito daquilo que os outros personagens veem dele fazendo é simplesmente aparência. E nós, leitores, que sabemos o que tá por trás, o que tá ali no coração, o que tá na mente dele,
a gente consegue perceber qual é de fato o caráter do Snow. É tanto que a autora teve o cuidado de escrever de forma diferente de Jogos Vorazes. Na trilogia, a gente tem a narrativa da Katniss em primeira pessoa. E aqui nós temos a narrativa em terceira pessoa, mostrando, claro, o ponto de vista sempre do Snow. Então a gente acompanha esse personagem. Mas de certa forma, só o fato de ser narrado em terceira pessoa cria um certo distanciamento entre o leitor e o personagem. Até porque esse é um livro super imersivo, por sinal. Então essa estratégia de escrita permite que a gente vá a fundo nessa história, que a gente embarque, entre nesse universo, conheça muito bem o caráter do personagem e ainda assim fique com nossas próprias ressalvas em relação a ele. Então eu tô aqui criticando as críticas, como vocês puderam perceber. Apenas pra pontuar que, gente, se você quer ler o livro, vá ler o livro e tire suas próprias conclusões. Outra coisa que eu achei super interessante de observar é que muitos dos personagens da capital receberam o nome advindo da mitologia grega e romana, que historicamente sabemos eram sociedades que praticavam esportes terríveis em arenas, que colocavam pessoas, geralmente traidores, inimigos, para lutarem entre si ou serem atacados por feras, por leões, até a morte. E isso tudo como forma de entretenimento daquela sociedade. Eu não ouvi o que eu ouvi? Então, às vezes, quando a gente para pra pensar, nossa, vida dos Jogos Vorazes é uma distopia, uma coisa futurística, tem certeza? Às vezes ela tá falando sobre coisas que nós, enquanto humanidade, já fizemos e muito. Se você, assim como eu, já é fã de Jogos Vorazes, eu diria que tem tudo pra você gostar desse livro, porque ele é cheio de referências aos livros anteriores. E elas ajudam a gente a ter uma visão mais ampla e a compreender melhor o funcionamento daquele universo que a gente já conheceu com a Katniss. Mas não se engane, esse é um livro muito conflitante e o tempo todo você precisa estar atento para perceber as sutilezas, as incoerências das ações dos personagens, a desonestidade e também a honestidade de alguns. A crítica a governos totalitários é tão forte nesse livro quanto nos demais, e aqui ficou muito evidente a crítica também à ciência e a quais são os limites dela. Olha que interessante, muitas vezes as pessoas têm a percepção de que pela ciência vale tudo, afinal nós estamos buscando o progresso da humanidade. Mas será que vale tudo mesmo? Quais os limites? Que código de conduta moral e ética deve se sobressair? Mas apesar da história englobar tudo isso que eu falei pra vocês, acredito que, no fim, é mais uma história de pessoas que lutam pela sobrevivência. Nesse universo, as pessoas não sabem mais a diferença entre sobreviver e viver. E o livro é um grande alerta a nós a respeito de todas essas questões, para que a gente aprenda a viver de fato, antes que seja tarde demais e a gente acabe apenas lutando pela sobrevivência. Diferentemente de outras resenhas, né, que eu vi, outros comentários, esse livro me prendeu muito, eu fiquei tensa, assim, do início ao fim, principalmente mais lá pro fim. E o tempo todo eu queria simplesmente descobrir onde é que tudo isso ia dar, se tinha como piorar. E tem, tá? Spoiler, tem. Acho que a mudança pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Então, embora sim ele seja um livro longo, ele tem quase 600 páginas, eu devorei essa história porque eu não estava preocupada com, assim, as ações exatamente dentro dos jogos, mas eu tava extremamente viciada e interessada com as discussões que esse livro provoca, sabe? E acredito que esse seja o ponto, assim, principal da autora para escolher falar sobre este personagem especificamente. Ela não queria romancear os Jogos Vorazes quando ela criou a trilogia, e de certa forma muitos fãs, até mesmo por serem mais novos, né, quando consumiram esse conteúdo, eles se envolveram com a história no sentido de começar a se imaginar, o que eu faria se eu fosse pros jogos, em qual distrito eu vou morar, sabe, coisas assim, coisas que são banais em relação ao conteúdo de fato desses livros. Então, este livro aqui veio selar isto de uma forma espetacular. E pra mim foi muito bacana porque eu e a minha mãe, eu comentei até com quem tá lá seguindo no Instagram, que eu e minha mãe, a gente leu esse livro simultaneamente. A gente leu ao mesmo tempo, dividindo aí, né, quando uma tava lendo, aí depois dava um tempo a outra lia. Então a gente revezou pra ler esse livro, tá? Ela acabou
antes que eu, mas só porque eu deixei, tá bom? E foi muito legal, porque a gente pôde conversar bastante a respeito do livro depois que as duas terminaram, trocar ideias, dialogar e perceber até novas coisas, porque esse livro aqui é cheio de símbolos e é uma verdadeira arte desvendar esses símbolos e perceber até. Então fica de dica aí pra vocês que, caso vocês queiram, leia esse livro não sozinho, mas leia com alguém, leia em grupo, porque ele tem pano pra manga para gerar discussões super interessantes e desse modo fica mais fácil ampliar aí a sua visão a respeito dessa história. Por fim, Suzanne Collins, parabéns, você é genial, chega a ser assustador. E ai, gente, sei lá, pode até ser muita pretensão minha, mas eu não duvidaria se daqui a algumas décadas ou séculos, não sei, este livro, juntamente com a trilogia dos jogos, se tornasse sim um livro clássico de ficção científica e de distopia, tal qual os livros 1984, Admirável Mundo Novo ou Fahrenheit 451. Então fica aqui a minha recomendação dessa história. Se você já leu o livro, comenta aqui embaixo quais foram as percepções que você teve, o que você achou. E se você ainda não leu, mas eu te convenci de alguma forma e você tá muito interessado em ler, o link de compra dele tá aqui embaixo na descrição. Comprando por meio desse link, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo literário de forma gratuita aqui na internet para vocês. E você não vai pagar nada mais por isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilha para que mais pessoas venham a conhecer esta preciosidade aqui, beleza, minha gente? A gente se encontra no próximo vídeo e que a sorte esteja sempre a seu favor.